Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu Mac. Hoje teremos a nossa aula técnica de número 70 de 2014, onde iremos abordar mais uma aula sobre o Palio com motor e-torque 1.6 16 válvulas. Após a dica aí de mais um dos nossos patrocinadores, dica importante, né, no sistema de arrefecimento, vamos lá para a aula sobre gerenciamento eletrônico do motor. Sempre lembrando a todos vocês, o Mac, você tem aula ao vivo, estou aqui ao vivo no estúdio, aula de número 70, para todo o Brasil. E para quem não pode nos assistir na aula ao vivo, pode assistir a aula gravada, né? Ou seja, você pode assistir, reassistir, tirar dúvidas a hora que quiser na aula gravada para quem é nosso aluno associado, o Mac, o seu Universo do Mecânico. Bom, sejam todos muito bem-vindos então a mais esta aula técnica. O Juliano Ferreira de Freitas já está mandando um alô, participando da aula. Luizinho lá de Estiva, Minas Gerais. Alessandro Tomás de Santa Catarina. Alisson Enderli, Anísio Halber, Edson Bispo, Eduardo Pereira, Giva Brás, aqui de Várzea Grande Paulista, Jaimilson Gomes, Zé Almir, lá do Piauí, Zé Marcos Sarpa, Juliano Freitas, Leandro Luft, Ludovico Martino, Luiz Pereira, Marcos Gutierrez, Moacir Martins, Rodrigo Diegues, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais também. Um grande abraço a todos. Vamos lá dar o pontapé inicial em mais um encontro técnico aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Tema da aula de hoje é gerenciamento eletrônico do Palio e-torque Flex, injeção Marelli IAWGF, aula de número 2, ECU. Então, a aula de hoje, pessoal, vamos falar do quê? Do microprocessador, que recebe as informações, processa tudo isso rapidamente e comanda os atuadores. É só isso? Não, não é só isso. Ainda conversa com o scanner, avisa o dono do veículo se tem alguma falha através da luz de anomalia lá no painel de instrumentos, se adapta ao funcionamento do motor, à utilização do combustível. É flex, podemos usar álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Então temos quase que um cérebro eletrônico, capaz de tomar algumas decisões, não sozinhas, tudo projetado, tudo já devidamente projetado pela engenharia, nesse caso da Magneti Marelli, o sistemista que forneceu a injeção, o gerenciamento eletrônico para este Palio e-torque, e temos caminhos a seguir, ou seja, quando apresenta um determinado sinal ou falha em determinado componente, temos caminhos a seguir. Então, a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico, ou também podemos chamar de unidade de comando eletrônico, faz o quê? Todo esse papel. Centraliza as informações nela. Ela faz a projeção de forma muito rápida, ou seja, ela é uma calculadora extremamente potente e extremamente veloz e comanda os atuadores. Então temos o que? Temos um cérebro eletrônico que vai gerenciar o funcionamento do motor. E gerencia tudo nessa parte de abertura do corpo de borboleta eletrônico. Poxa, é um grande aval que a ECU exerce, ou seja, controlar a abertura da borboleta. O que mais? Adequa a quantidade de combustível, ar e combustível, pode ser gasolina, pode ser álcool ou qualquer mistura dos dois. Mapeia a ignição. Temos muitas funções em cima dessa ECU, dessa unidade de comando eletrônico. Então temos o quê? Que ter as informações corretas para que ela faça a adaptação,
a adequação e gerencie os comandos corretamente. Se tiver informação errada, poderemos ter comandos errados. Se um sensor informa que o motor está quente e ele está frio, a ECU não tem como comparar isso. Vai entender que ele está quente realmente, ou seja, vai acreditar no sensor defeituoso e vai comandar os atuadores como se o motor estivesse quente e o motor está frio. Ou se perde a referência do AF, né, da relação ar e combustível, também não tem como adequar rapidamente o mapeamento da mistura, se perde esse. Então são fatores que a unidade de controle eletrônico do motor, tá ok? Faz. Ainda conversa com o scanner, apaga a memória, testa atuadores. E como se não bastasse, ainda temos a ligação em rede. Ou seja, na aula de hoje também vamos falar sobre rede. Rede de comunicação, que a unidade do motor também participa. Participa com o computador de bordo, participa com o painel, ou seja, temos um compartilhamento de dados, de informações. Compartilhamento, ou seja, às vezes um sensor vai servir para várias, né, unidades fazerem um mapeamento. Por exemplo, sensor de temperatura. O sinal chega para a unidade do motor. Ela, via rede, manda informação para a rede. Na rede, o painel pega essa informação para marcar no painel de instrumentos o ponteiro de temperatura. O computador de bordo também pega essa informação. Rotação, também. Rotação é fundamental para o motor funcionar. A unidade de gerenciamento do motor precise muito dessa informação. O que ela faz? Usa essa informação e já joga na rede. Na rede, o painel pega essa informação para marcar o contagiros, RPM no painel. O computador de bordo também para questões de alarme, travamento de portas, cálculos de consumo de combustível. Então temos isso aqui, ó, um emaranhado de informações ordenadas, porque há dois fios da rede interligando as unidades de controle desse veículo. Então não é só a ECU do motor, é a ECU do computador de bordo, do BC, a ECU do painel de instrumentos, ok? Muito bem. Então já que sabem, né, que o nosso título é muito interessante, vamos falar aqui, né, da aula passada, Palio eTorque 1.616, né? Abordamos a aula de introdução do sistema, falei muito mais do motor, né? E hoje, então, no nosso segundo encontro, falaremos sobre a ECU desse Palio eTorque 1.6 16 válvulas. Telinha de introdução. Se temos um motor mais moderno nesse veículo, né? É um motor 1.6 16 válvulas eTorque, também pode ser 1.8 eTorque, né? Temos que ter também uma eficiente, né, uma rápida, né, uma unidade de controle eletrônico para explorar o torque desejado desse motor. Porque se o motor é forte, né, temos que ter o quê? Um controle eletrônico para permitir que o torque do motor seja realmente retirado do motor e transformado em movimento de giro lá no volante do motor e aí para o câmbio. Né? Embreagem, transmissão, transmissão diferencial, diferencial semi-eixos, semi-eixos, roda, roda-chão. É isso. Não adianta o motor ter torque e isso não ser transformado em trabalho lá nas rodas. Não adianta. Que adianta você ter um motor com super torque e a embreagem está patinando? Vai chegar esse super torque nas rodas? Não, né? A embreagem está patinando. Então, temos que fazer o quê? Retirar essa potência do motor e transformá-lo em ação, em movimento nas rodas do veículo. Então é muito importante isso tudo para que possamos o quê? Ter eficiência de motor e torque, transmissão e força nas rodas, ok? Telinha de vocês, ele, o Palio 1.6 eTorque, né? O detalhe do carro, a geração do Palio mais nova e agora a nossa
diagramação. Bom, se no centro nós temos a ECU, a unidade de controle eletrônico, e a W7GF, né, uma injeção Marelli, temos abaixo dela ó, a comunicação com o imobilizador e a comunicação com o conector de diagnose. Ou seja, são comunicações de duas vias. O conector diagnóstico é duas vias. Por quê? O scanner dá o comando e a ECU manda a resposta. Dá o comando, a ECU envia a resposta. Ou seja, são duas vias. Vai e volta. A comunicação da ECU com o conector diagnóstico usa o mesmo fio e vai e volta. Ou seja, ele vai e volta, vai e volta. Também temos imobilizador, mas é pela rede, né? Então, nesse carro, a rede está no imobilizador, que vamos abordar já já. Telinha à esquerda, todos os sinais de entrada para a ECU, fase, MAP, rotação IPMS, temperatura do motor, som da lambda, são duas, detonação, temperatura do ar admitido, posição do pedal do acelerador, borboleta, está lá no corpo eletrônico, mas é um sinal de entrada, e os interruptores. A ECU vai processar rapidamente todas essas informações e comandar os atuadores, que estão aí ó, na direita da tela. Compressor, né, o relé do compressor do ar-condicionado, os eletroinjetores, o atuador de marcha lenta, né, que é o corpo eletrônico, ignição, bobina, né, sistema canister, através da válvula de purga, os 4 eletroinjetores, né, já falei, o eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sisteminha de partida a frio, ou seja, temos muitos comandados também por essa ECU. Então são muitos sinais de entrada e muitos comandos de saída também. Detalhes para vocês. Esse sistema da Magnete Marelli é utilizado em outras linhas de carros, tá? Mas mesmo assim temos diferença, seja no chicote, seja nos sinais de entrada dos sensores ou de saída dos atuadores. É esse código do sistema de gerenciamento desse motor, pessoal, né? Que é Marelli, esse sistema chamado IAW7GF, tá? Tem outras variações, né? Como 7GP, tá? São muito parecidos. São gerações parecidas. Mas não pense que, eu estudei isso aí com você na aula do Uno Vivace. Não é igual. Vão ter diferenças de chicote, diferenças de alguns pinos e algumas diferenças até de informação. Então, é diferente. É aplicado num outro carro, num outro motor, né? Poxa, a do Uno Vivace é o motor 1.0, né? Derivado do Fire. Aqui é um motor e-torque 1.6, completamente diferente, tá? A localização desta ECU, então vejam aí na foto do motor, né? O motor todo montado, com aquela carcaça do filtro de ar, né? Que é uma capa do motor, praticamente, né? Então temos aqui toda a ECU em exposição, né? Temos a unidade de controle eletrônico do motor, ó, de fácil localização. Abriu o capô, já dá para ver, pessoal, olha lá, ó, 2 conectores, né? Fácil acesso, um fio de aterramento na lateral desse módulo, né? Bem fácil acesso. Então vamos aqui à teoria. De fácil localização, a ECU está fixa no painel anti-chama e está protegida de umidade e alta temperatura. E ainda não sofre com as vibrações do motor. Muitas vezes será necessário reforçar o aterramento. Vira o local? Simples, fácil acesso, 2 conectores, fácil acesso, fixação simples. Cuidado com o aterramento da carcaça da ECU. Hein? Oxida bastante, tanto no lado da ECU quanto do lado da carroceria. Tá? Os dois. Então, observe bem para não cometer nenhum erro. Veja se ela está bem aterrada, senão reforça aquele ponto de aterramento da unidade de controle eletrônico, tá? Para não correr nenhum tipo de risco. Defeitos de aterramento, pessoal, são os defeitos mais chatos de serem encontrados.
mais difíceis de serem encontrados. Então, fiquem sempre atentos, tá? Muita atenção com defeitos de aterramento, porque não aparece nada no scanner. Geralmente, são defeitos intermitentes, que hora dá, hora não dá, por aí vai, tá? Ou seja, temos o quê? Temos falhas de aterramento que são de difícil solução. Então, sempre vale a pena conferir, reforçar o aterramento desse motorzinho e-torque 1.6, que vocês estão vendo aí o adesivo na tampa de válvulas aí para vocês. A ECU em destaque agora. Observe um módulo, bem de pertinho a foto, né? Ó, fixo por 4 prisioneiros, 2 em cima, 2 embaixo, um fio de aterramento num dos prisioneiros, tá? E 2 conectores elétricos. Primeiro, muita atenção na hora de retirar o conector elétrico. Vai com cuidado, aperta a travinha preta para baixo para poder deslocar a vermelha. Ao deslocar a vermelha, ela já vai expulsando o conector do módulo. Ao contrário, é a mesma coisa. Ao empurrar a vermelha, quando ela guiou, ela já puxa o conector de encontro ao módulo. Tá? Então, com esse tipo de trava é muito mais fácil. Corre-se menos risco de estragar os pinos. Mas mesmo assim, é perigoso nessa linha. Tá? Eu já vou abordar esse tipo de detalhe para vocês. Tá? A ECU, a unidade de comando eletrônico, é o componente responsável por gerenciar todo o sistema de alimentação de combustível e controles de avanços do motor. É fabricado pela Magneti Marelli. Ou seja, a ECU é uma unidade de controle eletrônico, ou unidade de comando eletrônico, que faz o gerenciamento do funcionamento do motor. Ou seja, recebe os sinais de entrada e comanda os atuadores. E através dos próprios sinais de entrada, gerencia isso. Pessoal, sensor lambda é depois da queima. Então, gerencia o próprio funcionamento do motor. Sensor de detonação, depois da queima, também gerencia. Um gerencia a mistura ar e combustível, sonda lambda. O outro gerencia a ignição, detonação. Ou seja, temos sensores para gerenciar o funcionamento. Não é só isso. Sensor de borboleta também. Como corpo eletrônico, o que ele gerencia? O atuador de marcha lenta. Então, há sempre um feedback, um retorno para a ECU do seu estado de funcionamento. Então, tem como a informação chegar de volta para a unidade de comando eletrônico. Bom, são 2 conectores. Isso nós já vimos, né? Pelas fotos, deu para observar, né? Que são 2 conectores. Legal, muito bem. E aí? Por que são 2 conectores? Qual o nome deles? Por que tem que ter 2 e não um só? Vamos lá. São 2 conectores. Temos o conector lá do motor, que na nossa aula chamaremos de A, né, o pino A, e o conector lá do carroceria, né, que é o B, tá? Conector B. Assim, são 4 fileiras em cada conector. Temos os pinos nas seguintes fileiras: do 1 ao 16, do 17 ao 32, 33 a 48 e 49 a 64, ou seja, 4 fileiras, cada uma com vários pinos, né? E faz-se o quê? Faz-se um controle dessa pinagem. Então, ó, 1 a 16, 17 a 32, 33 a 48 e de 49 a 64. Então, assim temos um controle. Um conector A e o conector B. Ambos de 64 pinos. Claro, a maior parte desses pinos, né, no lado chicote, estão vazios. Não se impressione com isso, porque não é um sistema tão complexo, cheio de tantas coisas, para termos 64 pinos no A, mais 64 no B. Daria 128 pinos.
muita coisa, né? Não é o nosso caso. Aqui são poucos pinos, porque o sistema não é tão complexo assim, tá? Então, não se assustem com esses pinos, porque a maior parte deles, no lado chicote, está vazio, ok? Por falar em pinagem, aterramento. Mostra aí a bateria para vocês. Por que a bateria de cara mostrando? Olhem ali, ó, o terminal negativo da bateria. É de encaixe, né? Não é de parafuso, estão vendo? Ó? É de trava manual, né? Legal. Mas olha em cima dele. Tem um prisioneiro, 2 fios apertados com uma porquinha 6 milímetros. Pessoal, ali tem a limitação da ECU. Qualquer falta ou mau aterramento ali vai apresentar problema. A mesma coisa vale para o positivo. Então, aterramento nesse carro é uma coisa crítica. E crítica mesmo. Portanto, devemos o quê? Seguir sempre. Medir sempre. Limpar fio, terminal, lixar. Remontar. Porque gera mau contato mesmo. Tá? Principalmente os terminais lá do bateria. Principalmente eles. Tá? Então, fiquem sempre de olho nessa questão. Porque apresenta, sim, muitos problemas. Esse aterramento, pessoal, da bateria dá problema. E mais, o aterramento, ó, vou até voltar a foto para vocês. O aterramento da carcaça do módulo diretamente à carroceria. Ó. Não tem um chicotezinho ali, ó? Sai do módulo e vai até a carroceria. Ali também dá mau contato. Tá? Então fiquem atentos aos fios de aterramento, porque são um dos maiores problemas que nós temos no sistema de gerenciamento do motor, ok? Então vale a pena ficar sempre de olho. Por falar em aterramento, né, ó, são vários os pontos de aterramento desse CU, e são terminal A, terminal A08, A37, A38, A39, A54, A55 e A25. Olhem, 7 pinos de aterramento. Portanto, devemos ficar muito atentos a essa pinagem. Tá? Por quê? São comandos que a ECU envia por negativo, são negativos diretos que ela envia, ou negativo para ela funcionar corretamente. Tá? Então, negativo é muito importante para a unidade de comando do motor fazer o correto gerenciamento. Ok? E aqui, a caixa central de fusíveis lá do vão do motor. Também temos outra dentro do carro, né? Tem uma caixa de fusíveis pequenininha dentro do carro, junto ao BC, e a caixa lá do vão do motor. Então, são duas centrais elétricas básicas de distribuição da alimentação elétrica, tá? Falar sobre ela, então, sobre o positivo. A alimentação pós-chave de ignição é feita pelo pino B17, passando pelo F16. Então, assim, passa pelo fusível F16, chega ao terminal B17, lado B17, ou seja, o positivo pós-chave quando liga a ignição. Tá? Já a alimentação direta da bateria, ou seja, linha 30, diretão, é pelos pinos B52 e B53, são 2 pinos. O fusível desta, né, proteção é o F01 e o F18. Também é a alimentação principal, né, do relé. O relé principal recebe por aí a alimentação elétrica. Então temos o quê? 2 fusíveis para 2 pontos de alimentação direta da bateria. Ligação direta, né? Ou seja, pega, capta a energia e já vai direto para o que tem que ser feito. Então temos alguns controles efetuados nesse sistema, nesse veículo, né? Mesmo porque são adequações necessárias, né? Com o tanto de consumidores elétricos que nós temos nos veículos atualmente. Então, estamos aí com o positivo, linha 15, linha 30 e a linha 31, que é o negativo desse sistema. Pessoal, essas 3 alimentações, esses 3 pontos, ó, aterramento, que é a linha 31, linha 30, que é o positivo direto, linha 15, que é o positivo pós-chave, tem que estar ok.
são as alimentações necessárias para o módulo funcionar. Se não estiver ok, esquece. Como que o módulo vai funcionar corretamente se ele não tem uma alimentação correta? Não bate, né? Não dá. Precisa do quê? Ter toda a alimentação corretamente para poder gerenciar tudo. E aí que vai a dica. Muitas vezes o carro está com um sintoma esquisito, ou não pega, não comunica com o scanner. Para tudo. Como que você quer que o módulo se comunique com o scanner se ele não está nem alimentado? Como que eu faço isso? Tem condições? Claro que não. Preciso deixar o quê? Dar condições técnicas para que ele funcione. Ou seja, tem que ter alimentação positiva, negativa e, né, pós-chave de ignição. É o básico do básico. Mas eu falo isso porque vejo muito defeito que o pessoal pula o básico do básico. Já vai para injeção, limpa-bico, e aí que o defeito não é resolvido mesmo. Ok? Painel de instrumentos dessa Palio e-Torque. E vamos, claro, a mais uma dica para vocês. Por ser um sistema flex, é possível fazermos a programação forçada da relação UAF. Assim podemos fazer as alterações via scanner em ajustes de combustível. Então dá para fazer uma adaptação no scanner com relação a F. Mas, sozinha, ela acaba corrigindo depois de rodar cerca de 10 km. Ok? Muito bem. Belezinha por enquanto. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência de aula, passando para vocês detalhes sobre a ignição desse sistema. Então o Mac volta já. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje é sobre o cavalete de distribuição de água da linha Gol, linha MI, motor EA 111 ou 113. É muito comum os mecânicos trocarem esse cavalete e ele vir a dar vazamento justamente aqui, nessa parte, onde é o assento feito no cabeçote. Algum fator importante que deve ser observado na instalação dessa peça, juntamente com esse tubo que faz a ligação do cavalete até a bomba d'água no bloco do motor, é necessário que se faça a limpeza dessa parte no bloco do motor para evitar que haja o impedimento dos deslize da peça até o local limite onde ele tem que ficar. Quando se faz isso, é necessário, muito necessário que você faça uma observação de que quando você coloca essa peça no lugar, você tem que ver se ela ficou paralela essa parte no cabeçote. E se ficar um pouquinho afastado aqui e você querer puxar pelos parafusos, vai acontecer que essa peça ela pode empenar, causando vazamento. E com isso condenando a peça, porque ela empenou uma vez, ela não volta mais no lugar. Então é necessário que você, quando for observar isso, quando você for colocar esta peça aqui, com as travas tudo direitinho, quando você for encaixar direto lá na bomba d'água, preste atenção nessa parte aqui, que ela tem que encaixar uniformemente, passar vaselina aqui para deslizar melhor, e ela não pode ter ficar emperrada, forçada para encaixar. Acontecendo isso, se ela 1 milímetro ou 2 que ficar longe aqui, descontando o espaço do anel, você vai correr o risco de empenar essa parte aqui. Empenou aqui, acabou o serviço. Você perdeu a peça e também, consequentemente, o serviço. É muito importante que você observe isso, para que essa peça venha a ter um bom funcionamento. Que é comum trocar essa peça juntamente com a válvula termostática e a tampa da válvula. Então é muito importante que você preste muita atenção para que você não venha perder o serviço e ter que recorrer à garantia. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.